Então, galera, nossa aula de hoje nós iremos abordar velocidade à escala média e aceleração à escala média, ok? Então, nós estamos na unidade de cinemática. Hoje é a 14ª aula do ano de física, né? E a quarta aula desta unidade aqui chamada cinemática. A primeira unidade foi a unidade de introdução à física. Beleza? Então, vamos lá para os nossos conceitos iniciais. Bem, alguns de vocês já devem ter ouvido falar em velocidade média e aceleração média. No nosso dia a dia, nós ouvimos muitos falar em velocidade e aceleração. O que nós vamos fazer hoje aqui é apenas aprender a calcular essas duas grandezas. Mas essas duas grandezas nós já calculamos no nosso dia a dia, né? Mas de forma indireta. Então vejamos aqui. Se a sua tela estiver pequena, né, você pode aumentar aí. Então nós temos aqui, ó, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Então imagine, certo? Aquele nosso primeiro exemplo. Tem uma pessoa aqui com um cronômetro, tá certo? E o cronômetro desta pessoa está zerado. Então eu tracei aqui uma reta e vou colocar um objeto para se mover, certo? Móvel para se mover. Então eu vou cronometrar. Quando ele passar na posição 20, eu vou começar a contar. Eu vou começar a contar a partir do 15 segundos. Quando ele passar, né, na posição 50, eu vou travar meu cronômetro. Então, nós já sabemos duas coisas. Nós aprendemos o que é posição, né? Então, a posição inicial 20, ó, metros, tá certo? Em 20 metros. Ele passou aonde? No 15 segundos. Ó, 15 segundos. Depois, na posição que eu vou chamar de posição final, 50 metros, ele passou no tempo, tá bom? De 20 segundos. Então, esse exercício aqui, nós chamamos de posição, tá bom? E este T, nós chamamos de T inicial e T final. Nós aprendemos na última aula esses dois conceitos, posição, os locais onde minha partícula está em determinado instante, tá bom? Então, esse T aqui, ó, esse T é esse T, e esse T aqui é esse T, ok? Então, aqui eu tenho uma posição inicial, uma posição final, um tempo inicial, um tempo final. Vejam, pessoal, que eu comecei a contar, eu estou contando o 20 e o 50. O 30 e o 40 que estão no meio, eu não estou me preocupando no momento, tá bom? Então, nós devemos lembrar que a posição é a localização exata onde se encontra o corpo. Então, no tempo t igual a 15 segundos, eu estou na posição 20. No tempo t igual a 20 segundos, eu estou na posição 50. Quando eu pego um intervalo, eu tenho a famosa definição de velocidade média. Então, o que seria a velocidade média? A velocidade média é a variação de espaço ou, como alguns livros colocam, deslocamento escalar ou, pessoal, quer dizer que tanto faz eu chamar de variação de espaço como deslocamento escalar. Preferimos chamar de variação de espaço. Por quê?
porque aqui você já tem algo bem intuitivo. Você tem espaço inicial, espaço final, e nós sabemos que um delta representa o quê, né? Um delta representa uma variação, ou seja, um final menos um inicial, né? Um inicial. Para onde foi, menos de onde saiu. Um ΔT representa o quê? ΔT representa um T final, né? Menos um T inicial. Então, o delta representa essas minhas duas coisas. Então, aqui eu tenho o quê? Velocidade média é a variação, ó, desse espaço sobre a variação de tempo. Você faz S menos S inicial, coloca aqui em cima. T menos T inicial, coloca embaixo. E aí você tem a velocidade média. Professor, por que é velocidade média? Então veja. Galera, é velocidade média porque, certo? Eu não estou levando em conta o que está acontecendo no meio do trajeto. Veja, ele passou pelo 30, ele passou pelo 40, porém, eu estou levando em conta só o 20 e o 50. Eu não quero saber o que ocorreu aqui no meio. Estão entendendo? Então, é por isso dessa definição. Velocidade média, eu me preocupo apenas com para onde ele foi, certo? Menos de onde ele saiu. Professor, e se acontecer alguma coisa aqui no meio? Bem, digamos que ele passou pelo 20, pela posição 20, aí veio, né? Aí deu uma parada aqui. Se acontecer alguma coisa aqui pelo meio, eu não vou saber, ok? Eu não vou saber, porque eu estou pegando só o 20 e o 30. Então, eu tenho que a minha velocidade média é o espaço final sobre o tempo, sobre a variação de tempo. Beleza? Aí, digamos que o carro parou o móvel, né? Então, quando se fala, por exemplo, eu fui daqui para Sobral a 100 km por hora. Será que o carro foi até Sobral a 100 km por hora? Sim ou não? Professor, claro que não, porque tem as cidades, né? Mas quando ele faz a média, ó, por que é que dá 100 km por hora? Porque ele leva em conta só o inicial e o final, tá bom? Professor, e se eu quiser levar em conta o que aconteceu aqui no meio do trajeto? Se eu quiser levar em conta o que aconteceu no meio do trajeto, certo? Eu tenho a definição de velocidade instantânea. O que seria a velocidade instantânea? Ó? O próprio nome já diz. Naquele instante, ó, instantânea, ok? Então, velocidade instantânea é a velocidade naquele instante, né? É o valor absoluto da velocidade escalar naquele instante. Nós temos um instrumento que mede, por exemplo, é o velocímetro do carro. Nesse instante, ele está marcando 30 km por hora. Quando se o motorista acelerar esse carro, o ponteiro irá aqui, ó, 40, depois irá para 50, depois irá para 60 e assim por diante. Quando ele desacelera, acontece também da mesma forma, tá certo? O ponteiro pode descer para cá, por exemplo, para 10. Então, o velocímetro ele marca a velocidade naquele instante. Então, a gente chama de instantânea. Aquilo que nós levamos em conta só o ponto de saída e o ponto de chegada, nós chamamos de média, tá certo? Ó, nós chamamos de média, ok? Professor, eu não estou entendendo muito direito este negócio de média, não. Pois bem, imagine que você tirou na primeira prova. Imagine aí que você tirou na primeira prova um 8.
tá bom? Na avaliação parcial. Na segunda prova, você tirou um 6. Eu pergunto para vocês, qual é a média final desse aluno no bimestre? Qual é a média final dele? E aí? Temos respostas? Isso. Professor, por que é 7? Porque assim, ó, eu tenho duas notas, eu somo, tá certo? E divido por 2. 8 mais 6, 14. Por 2, 7. Agora eu pergunto para vocês, esse aluno, ele foi 7 durante todo o bimestre? Durante todo o bimestre ele foi 7? Não, ele não foi 7 durante todo o bimestre. Em algum momento ele estava 8, em outro momento ele estava o quê? 6, né? Mas a média final dele, ó, mais a média final dele é o quê? 7. Então, média nos remete a esta ideia de variação de alguma coisa e eu me importo só com o início e com o final. Ó, a média não quer dizer que o aluno foi sempre 7, ó, nem tampouco 8. Então, ele foi um valor no meio. Então, quando eu digo que a minha velocidade média daqui de Ipu a Sobral é 100 km por hora, eu estou me referindo à média dessas velocidades, tá bom? Não quer dizer que foi sempre 100 km por hora. Quer dizer que em algum momento eu ia a 60, em outros momentos eu ia a quanto? A 120. Então, quando lhe perguntaram, um carro andando a 100 km por hora, fez uma viagem a 100 km por hora, isso quer dizer que ele estava sempre a 100 km por hora? Não, nunca. Por quê? Porque é a média, né? Até porque não tem como passar dentro da cidade a 100 km por hora. Nós temos várias cidades daqui de Ipu a Sobral, né? Como é que ele ia passar dentro de uma cidade a 100 km por hora? Tá certo? Então, essa daqui é a média das velocidades. E aí vem o outro conceito, ó. Aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. Eu vou pegar o mesmo exemplo, certo? O mesmo cronômetro, e agora, em vez de cronometrar espaço, ó, eu mudei aqui, ó, tá certo? Em vez de cronometrar espaço, eu vou cronometrar o quê, ó? Velocidade. Então, aqui, ó, no tempo, vou até inverter aqui um pouco, ó. No tempo, vamos lá, no tempo, t igual a 15 segundos, ó, minha velocidade, porque agora é velocidade, ó, não é essa. Minha velocidade era de quanto? Minha velocidade nesse instante, ó, era de 20 metros por segundo. Já a gente fala nessa unidade. Aí passou-se um tempo, né? No tempo t igual a 20 segundos, certo? Minha velocidade mudou. Ela foi agora para 50 metros por segundo. De onde ele saiu, nós já sabemos que nós vamos chamar de inicial e o outro de final. Então, veja, em vez de cronometrar, em vez de eu contar agora o espaço, eu estou contando quem? Velocidade. Ó. Então, eu tenho um tempo inicial, uma velocidade inicial. Um tempo final, uma velocidade inicial. Dessa figura aqui, veja, ó, o que eu tiro? Eu tiro o conceito de aceleração média. O que é? Ó? Seria o que? Ó? É a razão entre a variação de velocidade escalar instantânea, ou seja, é a diferença entre as duas velocidades instantâneas nesses instantes, né, como o nome já diz, e a variação de tempo gasto no percurso. Ou seja, o que é a média, né? A aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. Olhe só como são conceitos parecidos.
A velocidade, por sua vez, o que era a velocidade? Ó? A velocidade é a variação de espaço, ó, sobre a variação de tempo. E a aceleração média é a variação de velocidade sobre o tempo. Porque nós sabemos o quê? Que um ΔV, o que é um ΔV, professor? Um ΔV é o quê? É um V final menos um V inicial, tá bom? Um V minúsculo. O ΔT é o quê? É um T final menos um T inicial. Então, se você divide esse por esse, você tem o que nós estamos chamando de aceleração média. Ó. V final menos V inicial. Tempo final, né? Tempo final menos tempo inicial. Então, quando você faz essa divisão, você tem este conceito aqui, ó, de aceleração média. Para a gente não ficar colocando V menos V0, T menos T0 embaixo, a gente coloca só assim, ó, delta. Porque aonde tem um delta, você já deve supor isso aqui, ó. Tá certo? Onde tem um delta, é um V final menos um V inicial. Ok? É um V final menos um V inicial. Então, a variação de velocidade escalar instantânea dividido, né? Razão quer dizer divisão, né? Pelo intervalo de tempo, né? Ou variação de tempo, me dá a aceleração média. Mas da mesma forma que temos a aceleração média, nós temos também o quê? A instantânea. Ora, professor, agora eu já sei, você disse instantânea naquele instante. Exato. E aonde é que nós temos essa instantânea? Essa instantânea, pessoal, ela é dada, ó, tem um instrumento no carro chamado conta-giro. Não é que ele conte a aceleração naquele momento, mas ele dá a noção do quanto você está acelerando no exato momento. Ele conta as rotações por minuto. Então, de um lado, você tem o velocímetro, que conta a velocidade, certo? Isso aqui é um instrumento no painel de um carro. E de outro lado, você tem o conta-giro. Na hora que você acelera, esse conta-giro ele começa aqui, ó, instantaneamente. Você acelera, ele vai lá em cima e volta. Você acelera, ele vai lá em cima e volta. Eu não sei se tem alguém aqui na aula que já dirigiu o carro, né? Mas é dessa forma, quando o conta-giro ele vai e volta, tá certo? Então, o conta-giro ele dá a noção quanto você está acelerando o carro. Pronto. Professor, duas coisas que nós vimos agora, aceleração e velocidade. Eu estou assim meio confuso. Pois bem, vamos comparar então. Então, de forma geral, nós podemos dizer assim, ó, que velocidade representa a rapidez com que o objeto varia de posições, tá certo? E a aceleração é o quê? Ele representa a rapidez com que o objeto varia de velocidade. Então, um me dá a variação de posições, o outro me dá a variação de velocidade. É por isso que nós estamos vendo esses dois conceitos juntos. Porque se você sabe calcular velocidade, você vai saber calcular aceleração. A velocidade média é a variação das posições. Variação de aceleração é a variação das velocidades. Eu vou mudando as minhas velocidades. E aqui eu vou mudando minhas posições. Tá bom? Aquele exercício que nós aprendemos na outra aula. Beleza. Então, aqui nós temos as duas definições, bonitinha, né? Prontas para serem usadas. Aí vem a pergunta, professor, qual é a unidade que eu uso para medir essas grandezas? Bem, nós temos aqui, ó,
As unidades, pessoal, nós temos duas. Nós temos a unidade do SI, ok? Ok. Essa unidade aqui é a da famosa SI, né? Professor, não lembro mais não o que é SI. Rapaz, que é isso? Nós vimos semana passada. SI é o Sistema Internacional de Unidades, ok? Então, metros por segundo é a unidade de velocidade, ou quilômetros por hora. No dia a dia, nós usamos muito quilômetro por hora. Por quê? Porque é mais fácil entender, né? Você tem a noção melhor de hora do que segundo, né? Então, como é que se chega a essa unidade? É muito fácil. Ó, se você tiver em dúvida, então, ó, ou você mede metros por segundo, ou você mede quilômetros por hora, e ainda tem centímetros por segundo. O que você não pode medir, por exemplo, é metros por hora. Não existe essa unidade assim, ó, metros por hora. Ou é metros por segundo, ou é quilômetros por hora, ok? Lembrando que esta barra aqui quer dizer isso, ó. Quer dizer isso, tá bom? Lembrando que isso aqui eu também posso ver assim, ó. Metros vezes segundo a menos 1, tá bom? Por que eu vejo assim? Porque o que está embaixo sobe com o sinal trocado. Aqui tem 1, todo mundo tem 1 aqui, ó. Então sobe com o sinal trocado. Mas isso aqui é só informação, não vá se preocupar com isso aqui agora não. Vamos se preocupar de onde é que sai este metro por segundo, quilômetro por hora. Não precisa decorar, porque está muito claro aqui, ó. Você vem para cá, ó. Espaço, né? Espaço está medido em quê? Em metros. E tempo está medido em quê? Em segundo. Pronto, ó. Aí você tem, ó, metros por segundo. Aí você vem aqui, ó. Ó, como é fácil, ó. Velocidade está medido o quê? Está medido o quê? A minha velocidade em cima, ó, é medido metros por segundo, ó. E embaixo não é segundo? Aí eu tenho metros, né? Olha aí, não precisa decorar, ó. Segundo vai para baixo, né? E vai ficar segundo vezes segundo, que dá o quê? Olha que simples. Então, metros por segundo ao quadrado. Quilômetros por hora ao quadrado, ó. Porque você tem a unidade de velocidade dividido pelo tempo. Da mesma forma, você faz com quilômetro, né? Se você estiver medindo em quilômetro, você colocaria aqui, ó. Qual seria a unidade, né? Qual seria a unidade? Você dividiria, ó, quilômetros e embaixo, hora. Da mesma forma aqui, ó, quilômetros por hora vezes a hora de baixo, que dá hora ao quadrado. Tá bom? Então, entenderam aí como é que é a unidade? Então, as duas unidades principais são metros por segundo e metro por segundo ao quadrado. Professor, e quando pede de uma para outra, você pode fazer a transformação, lembrando daquele quadro, ó, nós já aprendemos, né, que o quê? Que 1 quilômetro tem o quê? 1000 metros. Nós aprendemos isso. E aprendemos que 1 hora tem 3.600 segundos. Porém, se você não lembrar desse conceito aqui, existe uma regrazinha de ouro. É a regrazinha que existe. Quando eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço isso, ó. Em vez de ficar lembrando desses conceitos, né? Que 1 quilômetro é 1000 metros, que 1 hora é 3.600 segundos, eu lembro disso aqui, ó. Ó, que metro por segundo, para mim passar para lá, eu multiplico por 3,6. Para mim voltar, eu divido.
certo? Eu faço a divisão. Como assim, professor? Não estou entendendo muito bem, não. É assim, ó. Digamos que você tem a velocidade, certo? Assim, ó. 10 metros por segundo. Só que você quer essa velocidade em quilômetros por hora. Aí o que eu faço? Aí eu faço assim, ó. 10 vezes 3,6. 10 vezes 3,6 dá quanto, galera? Dá quanto? 36. Então, você saiu de metros, certo? E foi para quilômetros por hora. Então, ó, 36. Entenderam? Então, ó, 10 metros por segundo é a mesma coisa de 36 km por hora. Professor, e tem uma para aceleração? Tem não. Você transforma logo na velocidade e depois você transforma o contrário. Né? Ou você calcula a aceleração média. Tá bom? Eu vou colocar aqui no cantinho. Ó, o que eu fiz? Ó? Multipliquei 10 vezes 3,6. Tá bom? Que dá 36. Sempre esse número 3,6. Por quê, galera? Exatamente daquela definição. Vocês estão ligados, ó, estão ligados aí que eu coloquei que 1 hora é 3.600 segundos e que 1 quilômetro é 1.000 metros. Pois então, ó, vocês estão ligados que aqui eu voltei, ó, 1, 2, 3 casas do 1.000. Então a gente dá a regra pronta para não ficar sempre fazendo essa conta, certo? Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, de metro por segundo. Se for para frente, divide. Se for para trás, ou se for para frente, multiplica. Para trás, divide. Professor, eu confundo muito, professor, que eu não sei quando é multiplica e quando divide. Pronto. Vai acabar hoje essa dúvida. Olhe para cá, preste atenção, espiçol. Ó, olha aí, ó. Metros por segundo e quilômetros por hora. Quem é o maior? Maior é o quilômetro. Então, se eu quero diminuir, eu faço o quê? Tudo que eu quero diminuir, eu faço o quê? Divido. Se eu quero aumentar, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Então, você vai guardar essa informação. Quando eu quero ir para o maior, eu multiplico. Quando eu quero voltar para o menor, você divide. É igual uma conta, uma poupança. Se você quer aumentar o dinheiro que tem na conta, você vai o quê? Multiplicar. Agora, se você quer acabar com a poupança rapidinho, você vai pegar o dinheiro e distribuir para várias pessoas. O que você estará fazendo é o quê? Dividindo. Concordam comigo? E aí? Né? Então, é só lembrar que o metro é menor do que quilômetro, né? Por exemplo, pessoal, ó, 1 quilômetro, pessoal, é 1.000 metros, tá certo? Então, o quilômetro é muito maior. 1 quilômetro, ó, vale por 1.000 metros, é isso que está escrito aqui. Então, se eu quero passar para o menor, eu faço a divisão. Se eu quero passar para o maior, eu multiplico, né? Do menor para o maior, multiplico. E na volta, divide. Sempre por 3,6. Se eu tenho agora minha velocidade, vamos fazer o inverso, de 36 quilômetros por hora, certo? E agora eu quero minha velocidade em metros por segundo. O que eu faço? Eu faço a divisão, né? Agora eu estou em quilômetro, ó. Eu estou em quilômetro, certo? E quero voltar para onde? E quero voltar para metros por segundo. Então o que eu vou fazer? Pegar o 36 e dividir por 3,6, certo? Então, como é que eu faço isso aqui?
eu vou pegar 36 e dividir por 3,6. Ou seja, 36 dividido por 3,6. Que isso aqui vai dar o quê? Né? Tem que dar 10. Ó, 10 metros por segundo. Tá bom? Então, essa daqui, tá aí, ó. São as unidades de velocidade e aceleração. Ok, galera? Então, agora, nós temos aqui, ó, que o movimento pode ser de duas formas. Pode ser uniforme e pode ser uniformemente variado. Então, em um movimento, nós vimos que a velocidade ela é constante e tem que ser diferente de zero e não tem aceleração. Esse movimento, pessoal, que não tem aceleração, ele é chamado de uniforme, certo? Movimento onde a velocidade é constante e diferente de zero. Professor, o que é uma velocidade constante e diferente de zero? É isso aqui, ó. Veja isso aqui, ó. O tempo está passando, ó. 0, 1, 2, 3. Porém, o tempo está passando e minha velocidade está quanto? 100. Aí você esperou um segundo, olhou, 100 de novo, ó. Você esperou mais outro segundo, ó. 100 de novo. Você esperou mais outro segundo, ó. 100 de novo. Vocês entendem por que é que o nome é uniforme? É uniforme exatamente por isso, ó. Porque com o passar do tempo, ele mantém a mesma forma. A sua velocidade não se altera. E olhe que impressionante, tem aluno que acha, né, do nosso cotidiano, você pode achar que o fato do carro estar 100 km por hora, ele não está com velocidade uniforme, ele está parado, mas não está, ó. Ele está em alta velocidade, a 100 km por hora. Só que está lá, paradinho, na BR, a 100 km por hora. Enquanto ele não vê uma curva, ele não vai desacelerar, 100 km por hora. Mas o carro está a alta velocidade, tá bom? Então, a esse movimento, nós dizemos que é um movimento onde a velocidade é constante e diferente de zero. Professor, o que é a corra constante? Que não muda, é aquilo. Ó, em 1 segundo, quanto era a velocidade? 100. Em 2 segundos, 3 segundos, 100. É a mesma forma. Já o movimento variado é o movimento onde a velocidade é variável e a aceleração é constante e diferente de zero. Olha só como é intuitivo. Se eu perguntasse aqui para alguém, ó, o que é que eu devo fazer para esse carro mudar de velocidade? Alguém me responda aí. O que é que eu devo fazer? Eu estou lá no carro dirigindo. O que é que eu tenho que fazer para ele mudar essa velocidade? Ou para cima ou para baixo? Acelerar ou frear. Exatamente, ó. Quando eu acelero o meu carro, certo? Ó, tá aí, ó. A velocidade vai mudar, ó. Aí eu estou acelerando o meu carro, ó, tá certo? Por isso essa definição, ó. A velocidade é variável, porém a aceleração ela vai ser constante e diferente de zero. Se eu ficar acelerando o meu carro, certo? Eu vou mudar as velocidades, ó. 0, aí vai aumentando, ó. 20, 40, aí 60, 80. Ó. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu acelerei, tá bom? Então, o movimento uniforme é aonde essas minhas velocidades aqui, ó, elas são constantes, certo? Essa que a gente representa, ó, constante, CTE, certo? E o meu movimento variado, a velocidade é variável, tá certo? Ó, isso fica muito claro. E a minha aceleração, ela é constante, certo? De outra forma, você pode aprender movimento uniforme, quanto é a aceleração?
0. Então, eu tenho dois tipos de movimento. O movimento que tem aceleração e o movimento que não tem aceleração. No movimento que tem aceleração, eu chamo variado. E no movimento que não tem, eu chamo uniforme. Porque quem muda a minha aceleração, a minha velocidade, é minha aceleração. Tá certo? Então, essa é a diferença entre esses dois movimentos. Beleza? Pois bem. Então, professor, já aprendi velocidade, já aprendi aceleração, aprendi que quando tem só velocidade eu chamo uniforme e que quando tem os dois eu chamo variado. Olha, nós aprendemos dois conceitos hoje, ó, de velocidade e de aceleração. Quando tem só um, é chamado de uniforme. Quando tem os dois, é chamado de variado. Aí tem né, aqui os pormenores, né? Que tem que ser constante, diferente de zero, tem que ser variável, tem que ser constante. Pois bem, vamos pegar isso aqui e aplicar agora. Vamos aplicar. Olha aí, ó. Determine a velocidade escalar média de uma gotinha de óleo descendo na água, como mostra a figura abaixo. Então tá aqui, a gotinha de óleo começou a descer, beleza? Começou a descer. Vai descendo aqui, ó. Vai descendo, de boa, certo? E aí nós queremos calcular a velocidade escalar. Então, você pega aqui, ó. Aqui você chama de inicial. Espaço inicial dela era quanto? 0. Cadê a unidade, ó? Centímetros. Né? O tempo inicial dela era quanto? Ó, 0. Unidade, segundo. Aí foi para o final. Por que eu quero o final? Porque a média. Eu quero a média. Não importa o que aconteceu. Lembre-se da nota do aluno. Quanto é a final? 6 centímetros. E quanto é o tempo final? 3. Pronto. Aí você faz, ó, velocidade média é o quê? É o ΔS sobre o ΔT. Sobre o ΔT. O que é um ΔS, galera? Ora, professor, é o final menos o inicial. É o final menos o inicial. Então, eu faço. Quem é o final? Olha para cá, ó. Quem é o final? Final é 6. Quem é o inicial? 0. Estão lembrados lá das posições, aquela retazinha onde eu perguntar para onde o carro foi, de onde que ele saiu? Ó, quando S é 6, o meu tempo é 3. Quando o meu S é 0, o meu tempo também é 0. Aí eu faço 6 menos 0, 6. 3 menos 0, 3. 6 por 3, 2. Qual é a unidade de S? Centímetros. Qual é a unidade de T? Segundo. Então, minha bolinha vai descer aqui no óleo a 2 centímetros por segundo. Viram aí como é fácil? Professor, e se eu quisesse fazer direto? Se eu quisesse fazer só assim? Se eu quisesse fazer só assim, velocidade ΔS sobre ΔT. Se eu quisesse fazer só assim, pessoal, 6 menos nada, 6. T menos nada, 3. 6 por 3, 2 centímetros por segundo. Ok? Também pode, né? Aqui é porque eu estou fazendo para quem nunca viu esse conceito, e aqui é que você já está acostumado. Ó. Com o tempo vocês vão começar a fazer assim também, tá bom? E mais outra aqui, ó. Um atleta percorre a distância de 100 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade escalar média do atleta? Dê a resposta em quilômetros por hora, tá bom? Então, ele quer em quilômetros por hora. Vamos lá calcular. Você vai aqui, ó. O atleta percorre a distância de 100 metros em 10 segundos. Então, já está dizendo de cara que ele percorreu 100 metros, né? Em um intervalo de tempo de 10 segundos. Professor, eu tenho uma pergunta. Cadê o S inicial e cadê o S final? Não, ele já dá logo tudo, ó. Certo? Já dá logo, quando ele dá aqui só um, você já pode colocar o ΔS. E que é a velocidade? Velocidade é o ΔS sobre o ΔT.
T. Aí você tem, ó, 100 metros dividido por 10 segundos. 100 por 10 dá quanto? Dá 10 metros por segundo. Aí você lembra da regrazinha, ó. Você tem metros por segundo e você tem quilômetros por hora. Para ir para frente, do menor para o maior, eu multiplico. Para frente, eu multiplico. Para trás, eu divido por 3,6. Então, eu vou pegar 10, certo? 10, ó, e vou multiplicar por 3,6, que vai dar 36 quilômetros por hora, porque eu estou multiplicando. Então, o V vai ser o quê? 36 quilômetros por hora. Então, note que 10 quilômetros por segundo é a mesma coisa de 36 quilômetros por hora. Beleza? Ok? E aqui eu tenho qual a aceleração de um automóvel que parte do repouso. Pessoal, se partiu do repouso, quanto é a velocidade inicial? Ele não estava paradinho? 0. E atinge a velocidade de 80. Ó, 80 quilômetros por hora em 10 segundos. Então, se ele estava parado, eu comecei a contar o tempo quando ele estava parado. E aí, depois, ele foi para o tempo 10 segundos. E eu quero a minha aceleração média. Então, a aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. Mas o que é um delta, professor? O que é um delta? Um delta é o V final menos o V inicial. Um tempo final menos um tempo inicial. A aceleração média é o quê? Quanto é o meu final? 80. Quanto é o meu inicial? 0. Quanto é o meu tempo inicial? 0. E o meu final? 10. Então, eu faço, ó, 80 menos nada é 80. 10 menos nada é 10. Torou aqui, ó. Cortou, cortou. Ficou 8. 8 por 1, 8. E a minha unidade, ó, quilômetros por hora, né? Aí aqui eu tenho o segundo. Aí, vixe, professor, e agora? Aí aqui eu deveria ter transformado o quê, ó? Em quilômetros por hora. Quando chega aqui, você já vê isso, ó. Você já vê esse erro aqui, ó. Quilômetros por hora por segundo, ó. Aí isso aqui, ó, não existe. Aí é nesse momento que você se toca, tá certo? É nesse momento, estamos terminando, viu, pessoal? É nesse momento. Aí você viu o seu próprio erro aqui, ó. Como aqui é segundo, aqui tem que estar também em metros por segundo. Aí você pega, ó, 80 dividido por 3,6. Se você fizer isso aqui, ele vai dar 22,2, né? 22, ó. Ok? Metros por segundo. Então é só colocar aqui 22,22 menos 0, que aí vai dar 22,22 dividido por 10. Divisão por 10 é fácil, vai dar 2,222. Agora sim, ó, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então veja, você indo pela própria questão, você nota quando não dá certo, né? Porque você chegou no final, tinha assim, ó, quilômetros por hora por segundo. Não existe isso aqui. Tá bom? Não existe. Então, você voltou lá para a nossa regra inicial. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção. E eu vou deixar os exercícios de sala no nosso grupo para vocês resolverem. Beleza? Então, galera, tchau. Até a nossa próxima.